pessoal, vou estar comentando com vocês aqui então as respostas da aula 12 sobre as leis de Newton. Então vamos lá. Aqui na primeira questão fala o seguinte: as três leis de Newton são princípios básicos do estudo da... Bom, as três leis de Newton, como a gente viu nos vídeos, ela trata da mecânica, né? O estudo aí do princípio do movimento dos corpos. Então, a resposta correta é a mecânica. Número 2. Quando o carro faz uma curva para a direita, os corpos em seu interior parecem ser puxados para a esquerda. Isso é porque eles tendem a continuar se movendo na mesma direção em que estavam indo antes da curva. Esse é o fenômeno da... Bom, qual que é o fenômeno onde os corpos tendem a continuar se movendo em linha reta? É a inércia, né? A inércia diz que quando um corpo está se movendo, ele tende a continuar na mesma direção que ele está em linha reta, com a mesma velocidade, ou então, se ele estiver parado, ele tende a continuar parado. Então, essa é a lei da inércia. A número 3 fala o seguinte: ó, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. A única coisa que pode tirá-lo do repouso é a existência de uma... Então, vamos ver aqui. Essa aqui parece que pode ter causado alguma confusão. Porque é o seguinte: quando fala de repouso, né, ele falou aqui do repouso, a gente pensa então na velocidade zero. Né? Pensar que algo está em repouso, a velocidade é zero. Mas ele quer alguma coisa que possa tirar ele do repouso. Então, para tirar ele do repouso, não faz sentido aqui na primeira alternativa manter ele com velocidade nula ou velocidade zero. Também, para que algo saia do repouso, é necessário que exista uma força, né? Uma força resultante, algum tipo de força que faça com que esse objeto comece a se mover. Mas essa força não pode ser zero. Né? A força resultante não pode ser zero, e nem se for uma única força, ela também não pode ser zero. Então, a segunda e a quarta alternativa já dá para eliminar também, porque uma fala ó, força resultante nula. Então, não pode ser nula igual a zero. E força igual a zero também não tem como, né? O objeto continua parado. A única que resta, então, é a terceira alternativa, que fala que a força resultante não nula. Então, essa sim é capaz de tirar o objeto do repouso. A questão número 4 fala o seguinte: ó, qual o valor da força resultante sobre um objeto com massa de 12 kg que sofreu uma aceleração de 3 metros por segundo? Vamos ver aqui como é que fica a resolução. Então, olha só, nessa questão ele dá o seguinte, ó, que a massa do objeto vale 12 kg e que a aceleração que ele foi submetido é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o quê? Qual que é a força resultante que age sobre esse objeto. Então, vamos lá. Para encontrar essa, né, pelos dados que ele deu aqui, a gente pode utilizar a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Está lá nas nossas aulinhas da segunda lei de Newton. Então, trocando os valores aqui, a massa vale 12, a aceleração vale 3, então 12 vezes 3 dá 36 newtons. Então, a resposta correta aí, a última alternativa, 36 newtons. Na questão 5, quando empurramos algum objeto, a força que fazemos para empurrá-lo em uma direção é aplicada em igual intensidade na direção oposta pelo objeto. Isso se deve ao princípio da... Bom, como nós vimos lá também nos vídeos, né? Quando você empurra alguma coisa, essa coisa também tende a te empurrar com a mesma intensidade. E isso é o princípio que a gente viu da ação e reação, terceira lei de Newton. Agora a gente vai ver aqui alguns comentários, né, sobre a resolução das questões da aula 13, sobre a parte aí das aplicações da lei de Newton. Então vamos lá. A número 1 fala o seguinte: a unidade de medida de força no sistema internacional. Nós vimos lá no vídeo que a unidade de medida padrão é o Newton, né? O Newton associado a Isaac Newton e as suas três leis. Então, a medida de força é Newton, somente Newton. Quilograma é a unidade de massa. Eu vi que alguns foram aqui no quilograma. Quilograma é para medir massa, né, ou quantidade de matéria. Então, quando fala de força, é Newton. Qual é a equação para o cálculo da força de atrito? Nós vimos também lá no vídeo, né, que a força de atrito depende da força normal, que é o Fn, e do coeficiente de atrito, que eu falei que poderia representar pela letra U. Então, a resposta correta, força de atrito igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Então, Φ igual a Fn vezes U. Número 3. Qual o tipo de atrito que o carro usa para se colocar em movimento? Essa aqui eu comentei lá no vídeo e falei que poderia causar alguma confusão. Por quê? Olha só, quando fala a palavra movimento, a gente tende a associar normalmente com o atrito dinâmico, né? Mas muito cuidado aqui.
Para o carro se colocar em movimento, ele precisa fazer o quê? Ele precisa empurrar o asfalto para trás, o chão para trás. E para ele empurrar o asfalto para trás, o pneu não pode deslizar sobre o asfalto, né? Que se o pneu deslizar, ele não consegue ir para frente. Então, lembra do conceito lá de atrito estático e dinâmico? O estático é aquele atrito onde uma superfície não desliza sobre a outra. Já o atrito dinâmico é aquele atrito onde uma superfície desliza sobre a outra. Então, pensa comigo aqui, para o carro se mover, o pneu não pode escorregar, o pneu não pode patinar, ele tem que estar literalmente ali grudado assim, né? Ele não pode deslizar sobre o asfalto. Então, o carro utiliza o atrito estático para poder conseguir se mover. Se ele entrar em atrito dinâmico, seria a situação, por exemplo, onde o pneu patina ou escorrega. Aí ele não consegue se movimentar direito. Então, muito cuidado aí. O atrito estático é aquele que uma superfície não escorrega sobre a outra. Já o atrito dinâmico é uma situação onde os objetos um desliza sobre o outro. Questão número 4. Força gravitacional é a mesma coisa que... Então, qual que é o sinônimo de força gravitacional? Força-peso, né? Então, a força-peso é aquilo que é a nossa interação gravitacional com o planeta. A gente chama de força-peso. É muito comum a gente confundir o peso com massa, tá, pessoal? Muito cuidado aí. Quando você vai lá na farmácia, você sobe na balança e você fala, meu peso é tantos quilogramas. Muito cuidado, peso é uma força e é medida em newtons. Peso é a intensidade da força com que o planeta te puxa para baixo. Quando você fala o valor da sua massa, que é em quilogramas, você está associando isso à quantidade de matéria que existe no seu corpo. Se nós estivéssemos em um lugar onde a força gravitacional fosse diferente, o nosso peso ia ser diferente. Porém, a nossa massa permaneceria a mesma, ok? Então, muito cuidado aí para não confundir peso e massa. Peso é uma força, o valor dele correto é dado em newtons. Massa é a quantidade de matéria que um objeto é composto e ela é dada em quilogramas. Número 5. Considerando a figura a seguir, que aparece lá na questão, aqui eu já estou olhando o resultado das respostas. Lembrando, tem uma figurinha de um objeto pendurado por um cabo. Qual é o valor da força de tensão do cabo que segura o objeto, considerando que a massa do objeto vale 12 kg e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo? Vamos acompanhar aqui a resolução. Então, olha só, quais informações que ele deu aqui. Ele falou que a massa vale 12 kg e que a aceleração gravitacional a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, que é o g. Bom, para um objeto pendurado, nós vimos lá na aula que a força de tensão do cabo é igual ao peso do objeto. Então, como é que a gente calcula o peso do objeto? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Com isso, então, é só a gente trocar os valores, né? A massa vale 12, o g vale 10, então 12 vezes 10 nós temos aqui 120 newtons de tensão. Portanto, então, a resposta correta, 120 newtons, é a última alternativa. 120.